Olá, meu nome é Gustavo Meirelles, médico radiologista e empreendedor na área da saúde. E esse é mais um episódio do ExpertCast, que é um podcast focado em inovação na saúde com apoio da Agfa. Todo mês recebo aqui convidados que são especialistas em temas ligados à inovação, principalmente na área da saúde. A ideia é te deixar por dentro do que há de mais atual em tecnologias e novidades que estão vindo por aí. Nos próximos 2 episódios, vamos falar de um tema que está gerando muito burburinho nesse exato momento: a utilização da inteligência artificial e de ferramentas como o ChatGPT na área da saúde. E para essa discussão, eu tenho o prazer de receber 2 amigos que entendem muito do tema. O Dr. Felipe Kitamura, meu conterrâneo de Juiz de Fora, médico radiologista, responsável pela área de inteligência artificial na DASA, e o Dr. Fabrício Machado, médico radiologista, diretor de inovação na Prevent Senior. Oi Fabrício, oi Kita, grande prazer ter vocês 2 aqui para falarmos sobre inovação na saúde, especialmente com o uso da inteligência artificial e das ferramentas como o ChatGPT. Muito obrigado. Olá, Gustavo e Kita, obrigado pelo convite. Um grande prazer aqui estar discutindo esse tema com 2 craques também na inovação. Acho que eu vou, além de compartilhar um pouco de conhecimento, conhecer e aprender bastante coisa com vocês. Digo mesmo, obrigado pelo convite para estar aqui conversando com vocês. Estou empolgado para aprender com vocês também aqui. Bacana, pessoal. Então, vocês estão acompanhando, né? E, obviamente, estão aí liderando pesquisas e iniciativas nas empresas de vocês a respeito de inteligência artificial e dessas ferramentas na área da saúde. Eu tenho uma pergunta para vocês 2 aqui sobre o desenvolvimento e uso da inteligência artificial na área da saúde. Já tem um bom tempo que a gente tem acompanhado e vai vendo a inteligência artificial sendo utilizada em diversas esferas, e na saúde não é diferente. A gente viu nos últimos congressos de radiologia em Chicago uma grande aplicação da inteligência artificial em diferentes esferas, mas parece que agora, em 2023, principalmente depois do advento do ChatGPT, ficou ainda mais na moda a inteligência artificial. Como é que vocês estão vendo, e vou começar pelo Kita, depois passo para você também, Fabrício, como é que vocês estão vendo, assim, na prática já, a inteligência artificial na saúde, não só no mundo como um todo, mas aqui no Brasil? Essa sua pergunta é uma ótima pergunta porque ela contextualiza o que tem acontecido de inteligência artificial na área da saúde no mundo, né? A gente viu acontecendo nos últimos anos diversos avanços tecnológicos que propiciaram a gente a ter algoritmos melhores, né? Isso aconteceu inicialmente para algoritmos de imagem em 2012, né? Com a publicação do paper da AlexNet, que foi a primeira vez que mostraram que um computador consegue identificar com uma acurácia muito boa o que tem dentro de uma imagem. E em 2017, teve um artigo que foi publicado pela Google mostrando uma nova arquitetura de rede neural que propiciou com que a gente tivesse uma interpretação de texto muito melhor, né? E o ChatGPT é um aprofundamento do uso dessa tecnologia que foi publicada em 2017, que chama Transformers, né? Então, só para aproveitar esse início da sua pergunta e dar esse contexto. Então, a gente viu muito mais um desenvolvimento para a imagem, que continua acontecendo, inclusive, mas o grande hype do momento é no processamento de texto com o ChatGPT. Mas a imagem não parou, né? Ela continua também sendo amplamente utilizada na área da saúde. É que agora a gente consegue fazer muito mais coisas com interpretação de texto que a gente não conseguia fazer antes, né? Isso é bastante empolgante e abre também um olhar para as limitações e para os perigos que essa tecnologia pode ter, né? A gente que trabalha diretamente com esse tipo de assunto e tenta trazer para o dia a dia, a gente sempre fica com esse olhar dual, né? A gente olhando quais são as novas possibilidades, o que eu consigo melhorar para os pacientes no dia a dia, mas, por outro lado, também quais os cuidados que a gente tem que ter ao aplicar uma tecnologia nova, né? Excelente. Eu já passo para o Fabrício, vou pegar esse seu gancho aqui, Kita, porque, obviamente, todo mundo ficou muito entusiasmado com o ChatGPT e muita gente que nem sabia de inteligência artificial começou a ver ali. E a gente vê que, bem, é do ser humano mesmo, né? Que tem aquilo do 8 ao 80, né? Então, de repente, puxa, vai roubar meu emprego, vai acabar com tudo e ChatGPT vai tomar o papel do médico. Foi publicado um artigo recente, agora que saiu na JAMA,
e aí estou colocando entre aspas aqui, porque a gente vai discutir isso também, mostrando que o ChatGPT teria mais empatia do que os médicos nas respostas aos pacientes. E aí eu queria te perguntar, Fabrício, como é que fica no uso clínico, né, em relação às aplicações dessas ferramentas de inteligência artificial e, do ponto de vista prático, se isso vai transformar a medicina e a atuação dos médicos nas suas diferentes especialidades. Então, Gustavo, eu penso muito sobre isso, né? Tava vindo aqui para o podcast pensando como o Google transformou, por exemplo, a nossa maneira de trabalhar. Todo mundo aqui, nós somos radiologistas, mas quem nunca entrou no Google para olhar um exame e falar, olha, realmente isso aqui, eu tenho uma dúvida, então eu preciso tirar uma dúvida com o Google. O ChatGPT, o que acontece? Ele deixa mais tangível para um público em geral utilizar o sistema e ele responde de uma maneira muito mais apropriada e muito mais fácil de ser entendido. Agora vamos pegar na clínica, né? O fluxo de trabalho, principalmente do clínico, ele vai ser modificado. Hoje a gente já tem testes que a gente fez, inclusive, já na instituição que eu trabalho, claro que sempre cuidando da LGPD e das informações relacionadas do paciente que são imputadas no ChatGPT, mas, por exemplo, para fazer resumos de prontuário. Então hoje a gente consegue resumir um prontuário que tem 10 mil caracteres para um prontuário que tenha 600 caracteres e com as hipóteses diagnósticas. Então, assim, isso vai modificar o fluxo de trabalho, né? Agora, quando ele vai modificar e como ele vai modificar, a gente tem que compreender como funcionam as leis do mercado. Aí eu acho que a gente tem que trazer um pouco para esse contexto para entender até quando ele vai poder modificar o nosso trabalho. Pois é, acho que esse ponto que você traz também é ótimo, porque alguns colegas, principalmente os mais novos, ficam... Estou falando principalmente dos mais novos, mas acho que todos, né, que não estão olhando tão de perto, ficam muito assustados com essas novas ferramentas. E aí já vem desde a época que a gente falava do Watson, né, da IBM, que o Watson iria dar laudo sozinhos. Aí nós três aqui somos radiologistas e tinha aquele receio de que, puxa, o radiologista vai acabar. Teve, inclusive, vocês vão lembrar bem disso, um dos grandes estudiosos de inteligência artificial que fez uma predição de que em 5 anos não precisaria mais treinar radiologistas, porque era uma especialidade que estava acabando, né? Se não me engano, isso foi em 2016, né? Exato. Foi o Geoffrey Hinton em 2016. Isso aí. Já passou. Geoffrey Hinton foi para o Google, pediu demissão semana passada também, porque não está gostando do caminho... bem, foi pelo menos o que foi publicado, né? Que ele não está gostando do caminho para onde está indo a inteligência artificial. Então, eu vou lembrar daquela fala dele, daquela afirmação de que o radiologista era um ser em extinção, e isso não aconteceu, mas fazer uma pergunta para o Kita. E depois queria abrir para você também, Fabrício. Vamos imaginar que a inteligência artificial seja muito bem sucedida, né? Eu acompanho o que vocês dois estão fazendo nas suas instituições e, puxa, com projetos fantásticos e que daqui a pouco tempo o papel de dar o laudo mesmo não esteja mais com o radiologista, esteja com a máquina. Então, vamos partir para essa ideia, que a inteligência artificial conseguiu substituir o radiologista na detecção de achados, na quantificação e na análise. Qual seria o papel do radiologista nesse mundo pós-inteligência artificial? Ele estaria extinto ou ele iria se transformar? Vou começar com você, Kita. Esse é um ótimo tópico que você trouxe e tentando responder direto ao ponto, se a gente chegar a esse ponto que a tecnologia consegue olhar uma imagem, olhar informações clínicas de história e compor um laudo, eu acho que ainda assim nós, radiologistas, teremos um papel que é um papel que a máquina não faz, que é um papel de conseguir conversar com um colega, de participar de discussões clínicas. Tem todo o lado de radiologia intervencionista que a gente nem está abordando aqui, né? A gente está falando só de radiologia diagnóstica, mas eu acredito que isso vai mudar a forma como a gente trabalha. Bem o que o Fabrício falou mesmo, de fluxo de trabalho, né? A radiologia continua existindo, os radiologistas continuam existindo, mas a gente passa a trabalhar de uma maneira diferente da que a gente trabalhava antes. E isso já aconteceu outras vezes no passado, né? A transição da época que a gente laudava em filme para laudar em Pax foi uma transição muito importante, muito intensa, né? A gente deixou de ficar olhando o filme na mão, colocando no negatoscópio, tanto radiografia quanto tomografia e ressonância, para acessar isso no Pax. E isso teve diversas implicações. Por exemplo, a gente passou a gastar muito menos tempo para comparar com exames anteriores. Eles estão amplamente disponíveis agora. E isso melhora demais a forma como a gente
cuida dos nossos pacientes, o fato de a gente conseguir comparar com exames anteriores, né? Por outro lado, isso aumentou demais a carga de trabalho, porque agora eu olho muito mais imagens no mesmo período de trabalho. Então, eu acho que são mais mudanças, né? Agora, dito isso, eu acho que é importante considerar qual é a probabilidade e o tempo para a gente chegar nesse ponto de a gente ter um algoritmo olhando a imagem e escrevendo um laudo, e de forma coesa e relacionada com dados clínicos. Minha impressão é que isso vai acontecer de forma progressiva, paulatinamente e gradual mesmo, assim, sabe? Não vai ser do dia para a noite, agora a inteligência artificial lauda todos os exames de ressonância, ultrassom, tomografia, radiografia. Eu acho que a gente vai ver isso caso a caso. Primeiro, radiografia de tórax. Olha, agora tem um algoritmo muito bom. Ele separa os normais, os alterados, ele já te indica muito do que tem de alteração ali, escreve um template de laudo para você, como se fosse um residente que tivesse olhado antes já o caso. Agora, isso vai ter que ser desenvolvido para as outras modalidades. E para cada modalidade, a gente vai precisar ter algoritmos específicos para cada doença. Então, eu não vejo isso sendo desenvolvido de forma muito brusca, assim, e caindo para uso clínico de imediato, né? Então, apesar de eu ter te respondido o que eu acho que pode acontecer nesse cenário, eu acho que esse cenário é um cenário que ainda está distante. A gente, às vezes, pensa muito em a inteligência artificial contribuir na etapa que o médico faz de raciocínio e diagnóstico, mas às vezes a gente fala menos de todo o restante da cadeia de saúde, que tem tantas etapas operacionais onde a inteligência artificial já traz valor, né? E aí eu aproveito para finalizar a resposta dessa sua pergunta comentando sobre um dos projetos que fez acontecer exatamente o oposto do receio que a gente tinha. Há 5 anos atrás a gente tinha o receio de os radiologistas perderem o emprego para a inteligência artificial por conta do que você mencionou. E o que a gente viu de projeto mais benéfico na nossa prática foi um algoritmo de inteligência artificial que propicia a aceleração de exames de ressonância magnética, e com isso a gente acaba fazendo mais exames, e os radiologistas têm mais exames para laudar, que é o oposto do que a gente havia pensado, né? Joia, Kita. Agora eu gostaria então de passar para o Fabrício aqui, né, e ver como que o Fabrício está enxergando essa nova atuação do radiologista, né? Acho que também, já vou deixar uma provocação aqui, Fabrício, não sei o quanto vocês concordam com isso ou não, mas tem uma mudança também, a gente está falando muito da radiologia, né, como os 3 aqui sendo radiologistas, mas outras especialidades, até na atitude do médico, né, nesses novos tempos. Então, passa por uma mudança de comportamento, da atuação. O radiologista teve durante um tempo, o Kita lembrou aqui da parte dos filmes, aí foi para o Pax. Talvez alguns vão reclamar que a ida para o Pax afastou muito o radiologista das demais especialidades, né, e eu acho que afastou mesmo, né? Aumentou o burnout do radiologista, um número enorme de imagens, afastou o radiologista das outras especialidades. Como é que você enxerga agora, e com a inteligência artificial ganhando cada vez mais espaço, como que as especialidades médicas como um todo, não só a radiologia, devem se comportar nesse novo mundo em que o digital, inteligência artificial, ChatGPT estarão cada vez mais na nossa rotina? Então, Gustavo, seguindo um pouco do que o Kita falou, que é muito legal, assim, que eu acredito também que esse processo ele vai ser progressivo. Vai ser de uma hora para outra, como pareceu pra gente no ChatGPT, que aquilo foi de uma hora para outra, mas isso também foi progressivo. Eu acho que é importante, primeiro, os médicos eles estarem atentos a essa mudança e se reposicionando na carreira. Eu vou dar o exemplo do radiologista que vivia dentro da sala de laudos escura ali, fechado, sem conversar com ninguém. Esse cara, eu acho que ele morreu. Ele não existe mais. Não tem por que ter alguém no sistema gastando infraestrutura, gastando espaço ali, que não interaja com a outra especialidade ou que não agregue valor ao laudo. Hoje eu acredito também que, como o Kita disse, isso vai ser progressivo. Você vai pegar algumas doenças e vai fazer treinamentos. Hoje a gente já tem ferramenta para raio-x de tórax, muito com acurácia excelente. Temos ferramentas para raio-x, por exemplo, de fratura, excelentes. Para a área clínica, a gente também vai ter isso, né? Logo mais isso vai aparecer com as ferramentas relacionadas a NLP e ChatGPT. O que a gente vai ter que fazer? O clínico ele vai ter que também se voltar um pouco à parte humana dele. Como que ele vai ter que agir com esse paciente para que ele tenha mais valor do que a máquina? Aí lembrando uma frase do Arthur Clarke, que eu acho que outro dia até a gente conversou sobre isso, ele fala o seguinte: se um professor pode ser substituído por uma ferramenta de inteligência artificial,
ele deve ser substituído por uma ferramenta de inteligência artificial. Mas ele deixa assim pra gente pensar aquele professor que não deveria ser substituído, que é aquele que conecta com o aluno, que entende os outros problemas do aluno, família, visão, tudo aquilo que o aluno pode passar para ele, que não seja simplesmente técnico. Então, acho que o médico ele tem que se reposicionar nesse mundo digital. Ele não pode estar atrás disso, não pode se manter ali dentro da sala e falar, olha, deixa o mundo passar aqui. Ele tem que se reposicionar e sempre aprender mais aí relacionado à inovação e essas novas tecnologias. Muito bom, muito bom. Você também me ajuda aqui num ponto que eu estava pensando, porque eu falei do novo papel do médico e aí fico pensando também na parte de ensino. Nós três aqui muito ligados a ensino em saúde durante a nossa carreira, e os três fizeram faculdade de medicina, depois residência em radiologia. Agora, será que as faculdades de medicina e de outras áreas da saúde e as residências médicas estão acompanhando esse avanço tecnológico? Eu sei que o KITA está ligado à Universidade Federal de São Paulo, muito na área de inovação, novas tecnologias, e eu queria entender de vocês como que vocês enxergam isso. Nós fizemos lá na Unifesp também, KITA, já tem alguns anos, mas um estudo com estudantes de 4º ano da faculdade, e muitos não queriam fazer radiologia com medo da inteligência artificial. E aí você perguntava, mas o que você sabe de inteligência artificial? E não sabiam quase nada, mas criou-se aquele conceito de que especialidades como a patologia, a radiologia, seriam rapidamente substituídas por inteligência artificial e que ficaria talvez só a cirurgia, que até agora a gente olha o ChatGPT gerando mais empatia do que os clínicos. Então, como é que a gente... e aí faço até uma provocação maior aqui. Como é que a gente faz, Kita, e depois Fabrício, para evitar que jovens estudantes tenham o conceito de que a inteligência artificial vai substituir o ser humano nas suas diversas formas de atuação? Esse é um ponto que a gente tem conversado bastante nos últimos anos, né? E eu acho que é uma excelente provocação essa sua, porque tudo passa, na minha opinião, pela educação mesmo, pela informação. De dar informação para os estudantes de medicina e até para residentes de todas as áreas, não só radiologia, de qual é o potencial real da inteligência artificial hoje, as limitações, como funciona, como se usa na prática, quais são os possíveis usos que estão por vir aí, que a gente sabe que estão no roadmap de desenvolvimento dessas grandes empresas. Nessa linha, a gente até começou lá na graduação, lá na Unifesp, de criar uma disciplina de inteligência artificial, a mesma coisa na residência, né? A residência foi revista, né? Professor Nitamar Abdala, professor Rodrigo Regassini fizeram essa reestruturação do currículo, e uma das coisas que aconteceu foi os 2 meses de contrastado, a gente tirou e agora esse 1 mês é um estágio de TI e gestão, onde a gente discute inclusive inteligência artificial para o residente do 1º ano. Eu acho que passa muito por aí, sabe? Mas minha impressão é que a maioria das faculdades de medicina do país não estão acompanhando isso. E eu acho que é super importante para todo médico que está sendo formado agora e para quem está trabalhando já também, de entender sobre essas tecnologias. Mas não entender no nível de saber criar um algoritmo, programar, mas entender no nível como a gente entende qualquer outra ferramenta, como a gente entende um estetoscópio, como a gente entende um aparelho de ultrassom, um aparelho de ressonância. Entender o suficiente para a gente saber usar aquilo a favor dos nossos pacientes com tudo de melhor que aquela ferramenta pode prover e conhecendo as limitações dessas ferramentas, né? Legal. E aí, Fabrício, queria saber de você aqui, né, o seguinte: o KITA sabe bastante programação, consegue desenhar, executar um algoritmo, e talvez, aí de novo vem a questão do ensino médico, né? Muita gente acha que precisa ser igual o KITA. Fala, puxa, eu preciso estudar programação, eu tenho que aprender a programar, porque senão eu não vou acompanhar o que está acontecendo com a inteligência artificial. A gente sabe que isso não é verdade e que o mais importante é que o médico esteja acompanhando esses avanços, né? Mas aí vou aproveitar essa fala do KITA para saber de você, né? Como é que você enxerga, principalmente nas faculdades de medicina, esse tipo de ensino sendo feito hoje? Será que as faculdades estão conseguindo levar mais do que falar de inteligência artificial, passar para os jovens estudantes de saúde um senso crítico a respeito do que eles leem e veem, seja na mídia leiga ou na mídia especializada em saúde? Eu acho que tem um detalhe aqui, eu vou voltar um pouco na parte da programação.
Eu acho que Kita, você, a gente foi de uma época que eu, por exemplo, precisei aprender a programar um pouco, porque eu estava contratando um time que era novo, inovação em saúde era uma novidade. Então, assim, você precisava um pouco entender para você contratar. Hoje eu já estou numa posição que todo mundo do meu time sabe muito mais programação do que eu. Isso é muito bom, mas no início foi uma regra ali. E foi uma régua também para mim, né? Eu tinha que aprender, eu fiz um MBA para aprender sobre inteligência artificial, algumas linguagens de programação que são as mais utilizadas. Hoje a gente tem visto a programação entrar num estágio que a gente fala de linguagem de alto nível, ou low code. Está ficando mais fácil programar. Se você pegar, por exemplo, Java e Python, por exemplo, o Python é muito mais... Ele parece muito mais o português que a gente fala, a sintaxe, a gramática dele parece muito mais o português. Isso foi importante para a gente. Mas pensa o seguinte, é importante você saber como o Word foi feito ou é importante você saber como utilizar o Word? Hoje, tem pessoas que devem utilizar o Excel muito melhor que os criadores, né? Você vê os caras aí, competição de Excel. Tudo bem, hoje não é mais necessário. Mas eu acho que você saber um pouco da base de como funciona te proporciona um conhecimento do que dá para fazer com aquela ferramenta. Então, o que é inteligência artificial? Se você souber um pouquinho o que é machine learning, aprendizado supervisionado, não supervisionado, entender um pouco dos LLMs, que são as linguagens como os modelos como o ChatGPT, por exemplo, você vai falar, olha só, isso aqui é possível eu desenhar alguma coisa pensando nisso porque eu entendo dessa tecnologia. Isso da mesma forma que a gente aprendeu lá em medicina, fisiologia. Era legal aprender a base fisiológica. Você fala, olha, se acontecer de o coração inchar, aumentar muito de tamanho, ele não vai bombear mais o sangue da maneira que ele deveria. Então, assim, essa base eu acho que é importante, sim. Como o Kita falou, na Paulista já estão fazendo, algumas faculdades já estão acompanhando, mas a maioria delas não. Então aí vai depender do aluno. E eu acho que os alunos que estiverem ligados nisso e os médicos também, eles vão ter uma vantagem competitiva nesse mundo novo. Queria aproveitar aqui o ponto que eu acabei de lembrar sobre essa questão da informação mesmo, né, para os alunos de medicina. Existe uma iniciativa também da Sociedade Paulista de Radiologia, que é o Encontro de Ligas Acadêmicas de Radiologia, que tenta trazer para os estudantes de medicina justamente essa visão do que é a radiologia. Porque tem muitas faculdades que não têm também no currículo a disciplina de radiologia e às vezes no estágio também, no internato, não tem uma proximidade tão grande com radiologistas, porque tem muitos serviços que usam teleradiologia, né? Então acaba que existe esse gap também de ter o contato com a radiologia mesmo, sem falar de inovação nem nada. E eu acho bacana essa iniciativa porque traz para alunos de medicina essa visão de como é ser um radiologista, como é o dia a dia da radiologia, quais são as possibilidades que existem em todas as subespecialidades, de você inclusive ir para gestão, para inovação, trabalhar com inteligência artificial ou fazer intervenção também em radiologia ou mesmo radiologia diagnóstica. E essa iniciativa tem muita intenção de trazer a informação, não necessariamente para convencer o aluno a fazer radiologia. Obviamente que seria muito legal se as pessoas que tomassem contato gostassem todas e quisessem fazer radiologia, mas é mais com a ideia de quem vai fazer clínica, quem vai fazer cirurgia, saber o que um radiologista faz de verdade, né? O valor, né, do radiologista. Exato, eu acho que isso que o Kita traz é muito importante. Eu acho que o radiologista, o clínico, o cirurgião, ele que tem que levar o valor dele para as pessoas. A gente tem que mostrar o valor. Porque o mercado vai precificar o seu valor, né? Eventualmente ele vai falar, olha, se a gente começar a falar que radiologista vai sumir, o mercado precifica isso, né? Outro dia até a gente estava conversando sobre isso. Eu falei para o Gustavo que eu fiz um post no LinkedIn sobre isso. Sobre o seguinte, o mercado precifica o nosso valor futuro. Se a gente precificar o radiologista como zero, ele traz isso para o valor presente como zero. E aí os laudos não aumentam. Então acho que a principal... e é muito legal essa iniciativa de mostrar assim, que valor o radiologista tem. A gente não pega uma imagem ali e lauda. Não, a gente tem um conhecimento médico que junto com aquela imagem, a gente consegue gerar um relatório. E esse relatório não é tudo que a gente consegue extrair. Porque numa conversa com o radiologista... Se você pegar um relatório e conversar com ele sobre aquele paciente, você vai extrair muito mais. E passando isso para as outras especialidades também, Gustavo, eu acho que é importante cada uma delas entender o valor que tem. Porque se eu achar que como clínico eu vou ter que só fazer o diagnóstico daquele paciente sem considerar uma palavra que está meio fora de moda, o aspecto biopsicossocial daquele paciente, realmente o ChatGPT vai ser melhor.
né? Não sei se nessa versão ele ainda é, mas na 5 ele vai estar bem melhor que o clínico para fazer o diagnóstico. Porém, o aspecto biopsicossocial e de humanidade ainda a gente tem na mão da gente. Então, eu acho que vale a pena tomar isso realmente como o valor do médico. Fantástico, excelentes pontos, pessoal. Eu queria agradecer a participação de vocês dois aqui. Nós vamos continuar essa conversa no nosso próximo episódio. E aí no próximo episódio a gente vai falar um pouco mais das implicações da inteligência artificial na saúde, aí para o bem e para o mal. Quais são os riscos que vocês estão enxergando, quais são vantagens ainda não percebidas e caminhos futuros da inteligência artificial. Então, eu agradeço muito a você, Kita, a você também, Fabrício, a presença aqui. Teremos vocês dois novamente no nosso próximo episódio. E para você que está nos ouvindo, se gostou, compartilhe nas suas mídias sociais e com seus contatos. Essa é a melhor forma de disseminarmos informação de qualidade e ajudarmos a aumentar o interesse pela inovação na saúde. Muito obrigado e até o próximo episódio.